No vídeo anterior, nós procuramos demonstrar que o ensino jurídico brasileiro não ensina o direito. Esse aparente paradoxo foi o motivo da nossa reflexão crítica, né? No nosso vídeo anterior. Então, por que o ensino jurídico brasileiro não ensina o direito? Eu sou o professor Nedel e convido a todos para me acompanharem nessa reflexão. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos aqui ao nosso canal Direito e Poesia, né? Onde procuramos, então, refletir criticamente o direito, trazendo o enriquecimento da poesia para o âmbito das nossas reflexões jurídicas, né? E, então, na abertura, então, eu evoquei o nosso vídeo anterior, onde eu refleti por que o ensino jurídico brasileiro não ensina o direito. Por quê? Porque o ensino jurídico brasileiro está vinculado ao paradigma jurídico legalista, né, que reduz a compreensão do direito à lei posta pelo poder político do Estado. Tá? E por quê? Quer dizer, então, todo o ensino jurídico, na verdade, se esforça por transmitir uma compreensão dogmática, né, uma compreensão dogmática técnica das regras do direito positivo. Esquecido do direito. Por que esquecido do direito? Porque o positivismo jurídico legalista desconsidera a própria essência do direito. E o que é a essência do direito? Aquilo que expressa o ser do direito, aquilo que fundamenta o sentido do direito. O que é? O sentido do direito está no princípio da justiça. Tá? E a ideia de justiça não pode se reduzir, digamos assim, epistemologicamente a uma concepção técnico-dogmática, que é, digamos assim, a pretensão do positivismo. O positivismo, como nós vamos ver, o positivismo jurídico vinculado à ideia e à tradição do positivismo enquanto expressão da cultura ocidental na modernidade, né, ele renega toda a dimensão da metafísica. E a justiça, a ideia de justiça, digamos assim, está, na concepção do positivismo, vinculada à metafísica, e, portanto, ele desconsidera a ideia de justiça. Mas, ao desconsiderar a ideia de justiça, ele desconsidera a essência do próprio direito. E, na medida que o ensino jurídico brasileiro, vinculado ao paradigma positivista, se reduz a uma mera transmissão técnica das regras do direito vigente, ele efetivamente não só não ensina o direito, como até nega o próprio direito. A propósito, se você que está me honrando com a sua assistência nesse vídeo e não viu o vídeo anterior, onde que eu já citei aqui, né, onde eu abordo, né, que o ensino jurídico brasileiro não ensina o direito, isso é uma coisa muito grave, sinceramente acho muito relevante. Então até sugiro que você dê um pause aqui, volte lá, dê uma olhada no vídeo e depois retorne aqui. Tá? Então, como eu estava dizendo, o ensino jurídico brasileiro não ensina o direito porque ele está vinculado a um paradigma que, na verdade, nega o direito. Tá? Então, agora, na sequência da nossa reflexão de hoje, vamos conhecer melhor esse paradigma, né? Que é o positivismo jurídico. Então, a chamada do nosso vídeo de hoje é o positivismo e o positivismo jurídico. Né? E, então, esse conceito da cultura ocidental tão relevante, né? Vamos conhecê-lo melhor. Afinal, o que é positivismo? A expressão positivismo, no seu sentido lato, é todo o esforço de construção científica que, no âmbito da civilização ocidental, começa a se construir a partir do século XVI.
Aqui vai se construir, então, o positivismo jurídico, o positivismo, melhor. Depois, no século XIX, derivada dessa construção positivista científica, é que vai surgir o positivismo jurídico como um fruto deste paradigma que é o positivismo. E o que constitui esse paradigma positivista? Vamos falar um pouco agora, então, a respeito dele, né? Como já eu fiz referência em vários vídeos, né, o positivismo é um fruto da cultura ocidental, que surge na modernidade, né, a partir do século XV, do século XVI, aqui na cultura ocidental, que é o fim do medievo, né, o fim da cosmovisão medieval. Como sabemos, a cosmovisão medieval tinha um fundamento teológico, né? Teológico metafísico. Com essa concepção teológica, metafísica, religiosa da Idade Média, o homem moderno vai romper. Em nome de quê? Em nome da sua autonomia, da sua autonomia racional. Então, o homem moderno ele vai começar, a partir do século XV, do século XVI, a construir uma visão de mundo fundamentada na razão, na experiência e uma construção científica, né? A primeira grande a primeira grande irrupção, podemos dizer, dessa concepção científica é a célebre teoria de Copérnico, de 1400, ou melhor, de 1543, que é a célebre Revolução Celestial de Copérnico, né? Da sua visão da sua astronomia, que derrubou o conceito do geocentrismo, né? Vejam, durante todo o período medieval, até o alvorecer da modernidade, se pensava ainda que a Terra era o centro do universo, né? Esse paradigma que a teoria de Copérnico derruba, né, com seu célebre heliocentrismo. Mas quem era Copérnico? Copérnico era um padre polonês, até ortodoxo, que nas horas vagas estudava astronomia. Claro, ia lá nos velhos astrônomos gregos e tal. Fruis, tudo. É a construção da civilização ocidental, né? Mas a teoria, veja, e Copérnico só publicou a sua teoria aos 70 anos de idade, com medo de quê? Da Inquisição, do processo da Inquisição, né? Então, vejam o domínio da igreja, né? Praticamente toda a vida cultural, ao longo de todo o medievo, estava vinculado ao clero, né? Inclusive um homem como Copérnico, e Copérnico dedica ao Papa e diz que as suas descobertas científicas não negam os princípios da Igreja Católica, né? Mas, na verdade, a teologia da Igreja Católica, né, ao colocar o fundamento astronômico do geocentrismo, que a Terra era o centro do universo, dava uma grande relevância para o ser humano. Quando Copérnico mostra a nossa realidade, que é um planetinha insignificante aí nesse cosmos, houve, digamos assim, um abalo até psicológico no homem moderno, né? Mas esse abalo psicológico, uma certa depressão, né, uma diminuição do ego do homem moderno, vai ser recuperada pela ciência, pelos avanços da ciência, né, que aí começam. Então, na verdade, Copérnico viveu no século XVI e o grande século da ciência vai ser o século XVII, com as contribuições, né, com as contribuições de Galileu, que ajudou e que fundamenta a teoria de Copérnico, com as contribuições do grande físico inglês Isaac Newton, né, que deu uma grande contribuição para o alvorecer da ciência moderna no século XVII. Até se dizia, né, era tudo escuridão,
E Deus disse, nasça Newton, e fez-se a luz. Vejam a importância desse grande físico inglês, Isaac Newton. Né? Uma importância, digamos assim, comparável à de Aristóteles, segundo os estudiosos. Né? Então, vejam, essa luta, mas Galileu foi preso pela Inquisição. Né? Galileu mostra que essa luta entre a fé e a ciência foi uma luta dura. Né? E se desenvolveu, então, a partir do século XVI, século XVII. No século XVIII, irrompe, né, o iluminismo, que é fruto já desse desenvolvimento científico e racionalista. Né, surge o iluminismo no século XVIII, né, que será o século, então, da grande ruptura racional. Né? E aqui uma coisa muito importante na compreensão do direito e na compreensão do positivismo jurídico. Né? Tem a ver, eu vou aqui evocar um dos grandes iluministas. Já, já começo evocando o iluminista inglês John Locke, né, que no contexto então do absolutismo monárquico, o fundamento do Estado é o indivíduo. Então aqui começa no século XVIII a emergir o conceito de liberdade que vai fazer frutificar o liberalismo como visão de mundo. Né? Então, a liberdade, porque o absolutismo não permitia a liberdade. Né? E por que o absolutismo se legitimou? Isso será motivo mais adiante de um vídeo, merecerá de nós um vídeo específico. Mas, na verdade, a cosmovisão medieval, quando ela se esfacela no alvorecer da modernidade, a partir do Renascimento, o Renascimento foi um abalo sísmico, né? Na Europa. Claro que ele foi um fruto mais restrito da Itália, mas teve repercussão em toda a Europa. Né? Teve até Papa renascentista. E, digamos, o paganismo renascentista chegou até na casa de São Pedro, lá, tendo papas renascentistas. Né? Pagãos, vejam só, o paganismo dentro do clero, pontífices pagãos, né? Então, por isso, houve a reação purista, que foi a reforma, né? A reforma protestante justamente foi uma reação contra esse paganismo medieval. Vejam, complexo, né, esse desenvolvimento da modernidade ocidental, né? E ao mesmo tempo muito rico. Né? Depois houve a contra-reforma, que se desenvolve na Espanha e em Portugal, né? Uma espécie de neotomismo da Contra-Reforma que se desenvolve nas universidades de Salamanca, na Espanha, e na Universidade de Coimbra, de Portugal, que busca-se combater a reforma luterana, calvinista, reforma protestante, resgatando os fundamentos, digamos assim, católicos, né? Da tradição aristotélica tomista do fim do medievo, né? É um neotomismo, né? Do barroco. Os jesuítas aí vão ter uma grande importância nesse processo todo. Né? Então, nesse contexto de crise, vai se desenvolvendo a modernidade. Né? E no século XVIII, então, triunfa o racionalismo iluminista, que tem como fundamento a liberdade. Quer dizer, eu só. Ao falar aqui, eu esqueci. Eu falava da cosmovisão medieval, né, que rompe com a emergência do Renascimento. Essa, essa cosmovisão dava um amálgama, digamos, normativo para a vida social, de valores e tal. Com a implosão dessa cosmovisão, floresce na Europa, a partir do século XVI, XV, XVI e XVII, uma anarquia, né? Um verdadeiro caos anárquico, que vai levar pensadores como Maquiavel e Hobbes a convocar a ordem absolutista. Né? Maquiavel vai dizer que a natureza humana e a natureza da sociedade é uma caótica estrutura de forças em luta.
né? Isso gera o caos. Então, a única forma de conter esse caos desagregador será o príncipe autoritário, né? Ideias parecidas também vão se desenvolver na grande filosofia do filósofo britânico Thomas Hobbes, né? A legitimação jurídica do absolutismo. Contra tudo isso vai romper o iluminismo em nome da liberdade. Então, o iluminismo vai procurar ter uma visão de mundo racionalista e crítica. Então, essa é a filosofia crítica de Kant, que eu já evoquei na nossa aula passada, né? Quando eu também disse que a tradição do pensamento jurídico ocidental se fundamentou numa dicotomia, direito natural, direito positivo, né? Da ideia de direito natural vinha identificado com uma cosmovisão, na Grécia clássica, com a cosmovisão da física, da natureza, no medieval, a cosmovisão derivada de Deus, né? Mas havia um pressuposto transcendente de onde vinha a validade do direito positivo, das normas. Então, esse fundamento axiológico normativo vinha da tradição do justnaturalismo, né? O que vai fazer Kant em nome da liberdade? O que Kant vai mostrar criticamente é que, na verdade, nunca houve liberdade. Na Grécia havia liberdade? Não, não havia liberdade. Porque o indivíduo estava submetido ao ethos axiológico da polis, né? Então, quer dizer, por isso ele dizia fulano de tal cidade. Quer dizer, é a polis que determinava a sua visão de mundo. Não havia liberdade. Na República Romana, da mesma forma. Em todo o cristianismo medieval não havia liberdade, né? Porque a validade vinha do que Deus determinava, um dogmatismo teológico, né? Então, essa construção da liberdade ela começa a partir do alvorecer da modernidade. Começa no século XVI e, claro, é complexo porque é um novo mundo que está emergindo, né? E isso é complexo no meio de uma complexidade contraditória que produz guerras, né? Da reforma e outras tantas guerras. Como se diz, o homem do século XVIII não imaginava o que era a vida no século XVI. Né? Se um prelado, um cardeal, fosse convidado para ir num banquete no século XVI, ele tinha que levar o seu copeiro e o seu vinho, porque do contrário a possibilidade de ser envenenado era muito grande. Então, o homem do século XVIII nem imaginava o que era viver no século XVI, né? Dentro desse caos desestruturante, né? Então, é claro que a liberdade não havia. Então, a filosofia crítica de Kant ela vai convocar a liberdade. E não só Kant, mas todo o iluminismo, mas em Kant isso está muito claro, né? Então, o que Kant diz? Que a ética, a moralidade, não está nos pressupostos transcendentes e dogmáticos de uma visão universalista do direito natural, não. Ela está na subjetividade do indivíduo. O que quer dizer isso? É que cada um determina aquilo que é moral, aquilo que acha certo. Então, o que é certo e o que é moral não está mais num pressuposto transcendental, como nos gregos era a natureza, como em Deus, como no medievo é Deus. Não. O fundamento de validade é cada um que determina. Então, o que Kant diz? Ora, eu só sou livre se eu posso me autodeterminar por aquilo que eu, indivíduo, penso. Ora, se a validade normativa que deve organizar a vida social deriva da subjetividade individual, a ideia de direito natural se esfacela, né? Então, e como é que nós vamos... Vejam, se o indivíduo é que determina aquilo que é certo, aquilo que é moral, aquilo que deve orientar sua conduta na vida, e cada um pensa diferente, como é que vai ficar a vida social? É o caos. Como conter esse caos? Aí entra o direito. Então, o direito, enquanto expressão do poder político, estabelece as regras que vão viabilizar a vida social.
É mais ou menos isso que Kant diz no seu imperativo jurídico, né? No imperativo categórico, Kant dá os princípios da ética, né? O célebre imperativo categórico de Kant. Age de tal forma que a tua conduta possa servir de modelo para uma legislação universal. Veja, é racional ou formal esse fundamento paradigmático da ética kantiana. E no imperativo jurídico, Kant diz: age de tal forma que o teu arbítrio possa conviver com o arbítrio de todos, segundo uma lei geral de liberdade. Que lei geral de liberdade é essa? É a lei que o Estado determina democraticamente. Então, vejam, o direito passa a ser visto pela lei. Aqui emerge, então, o chamado jus-racionalismo. Aqui Kant e o iluminismo preparam a emergência de um novo paradigma jurídico. Quer dizer, o direito deixa de ser aqueles valores fundamentados numa tradição axiológica que buscava num pressuposto transcendental de validade, que era o direito natural. Não, não, não. O direito passa a ser agora as regras que o Estado impõe. Isso. Quer dizer, deixa de ter a dicotomia direito natural, direito positivo, como nós vimos. O direito natural, do direito natural provinha a validade das regras do direito positivo. Agora não. Agora o direito é aquilo, é só o direito positivo, acabou a dicotomia. Então o direito passa a ser compreendido pelas regras que o Estado determina através do seu poder legislativo. Né? Já estamos aqui, então, na liberdade do mundo burguês moderno. Né? E o Estado iluminista é o Estado democrático burguês que vai, digamos assim, reger a nova sociedade, que é a sociedade capitalista liberal que vai advir. Essas ideias libertárias vão produzir a Revolução Francesa, que vai engendrar um novo Estado e um novo mundo, o mundo democrático, liberal, burguês. Né? Mas a expressão, vejam, positivismo então é toda essa preparação científica que vai chegar aí no iluminismo, que vai preparar no século XIX, então, a emergência desse novo mundo burguês, do mundo capitalista, do mundo industrial que vai emergir da Revolução Francesa. E aqui, então, eu gostaria de fazer uma referência a um homem muito importante nesse contexto, que é o filósofo francês Auguste Comte. É na obra de Auguste Comte que está presente pela primeira vez a palavra positivismo. Auguste Comte, na primeira metade do século XIX, na cidade de Paris, desenvolveu seu célebre curso de filosofia positiva, em 60 lições. Então, nesse curso de filosofia positiva, Auguste Comte desenvolve os princípios do que ele chamará de positivismo, da visão de mundo positivista. E o que são esses princípios? É a negação da visão de mundo teológica e metafísica e a fundamentação de uma visão de mundo fundada na ciência. Então, no seu curso de filosofia positiva, nas 60 lições do seu curso de filosofia positiva, Auguste Comte, então, apresenta, entre outras coisas, a sua célebre lei dos três estados. Então, segundo Auguste Comte, a humanidade passou por três estados. O primeiro estado, que ele chama de infância da humanidade, é o estado religioso, né? Em que a visão de mundo se fundamentava na religião. Auguste Comte diz, isso é uma ingenuidade, né? Anjos, deuses e tal, tudo isso é fantasia poética. Isso não tem nenhum sentido. Por isso ele diz que a religião é a infância da humanidade. No segundo momento é o momento da metafísica, isto é, da filosofia, por isso ele coloca como um segundo momento. Ali já é o esforço de explicar racionalmente o mundo. É isso que fizeram os filósofos, né?
Platão, Aristóteles, Sócrates e tantos outros, eles tentaram explicar racionalmente o mundo, metafisicamente o mundo. Mas ainda, Augusto Comte reconhece, já é uma evolução, mas é algo ainda vago. Então, o conhecimento positivista é o conhecimento científico, né, que rompe com a metafísica e quer estruturar um mundo em que os princípios sejam comprovados. Só tem valor aquilo que é comprovado. Ora, os valores da metafísica, como é que eu vou comprovar cientificamente, por exemplo, o que é a justiça? Eu não tenho como comprovar. Eu posso até argumentar racionalmente, mas comprovar cientificamente eu não posso. Augusto Comte dirá, tudo isso não tem valor, tudo isso são fantasias metafísicas. O saber que importa é o saber que se comprova, né? Então, nesse sentido, até o meu mestre de Coimbra, o professor Castanheira Neves, diz que Augusto Comte é o profeta do nosso tempo. De certa forma, e tem razão. Tá? Augusto Comte, então, ele vai preparar, né, teoricamente, cientificamente, a emergência de um novo mundo. Esse mundo que está aqui hoje, né? Esse mundo é bom, não é bom? Talvez em outro momento nós poderemos refletir criticamente sobre ele, né? Mas diz o professor Cassiano Neves que Augusto Comte é o profeta desse mundo que nós estamos vivendo. E o discurso de Augusto Comte, o discurso positivista, ele tem digamos assim, um fundamento revolucionário. Augusto Comte quer mudar o mundo. Ele quer dizer, para a nova civilização do racionalismo, da tecnociência se impor, ela também deverá reformular moralmente o ser humano, né? Construir uma nova visão de mundo. Essa nova visão de mundo deve se fundamentar na ciência, tá? Não mais na metafísica e muito menos na religiosidade. Isso tem um tom profético e revolucionário. Não sei se os que estão me ouvindo sabem, mas o dístico da bandeira nacional, o Ordem e Progresso, é tirado da obra de Augusto Comte. Aqui do Rio Grande do Sul, de onde eu estou falando, aqui de Porto Alegre, né, as ideias do positivismo produziram duas revoluções que abalaram o Rio Grande do Sul. A Revolução Federalista de 1888, que teve como grande líder Júlio de Castilhos. Castilhos é um discípulo do positivismo de Augusto Comte. E vejo no Rio Grande do Sul, no século XIX, ali uma civilização agropastoril, aquela coisa toda do campo. Chega Castilhos no poder impondo ideias, né, de industrialização, de progresso científico. Isso entrou em choque com toda uma, digamos assim, uma visão de mundo dominante aqui no Rio Grande do Sul. Como, de um modo geral, no Brasil todo, as ideias de Augusto Comte do positivismo abalaram a ordem vigente. Então, o positivismo é realmente uma visão de mundo, um paradigma que ele é revolucionário, ele vai derrubar as visões anteriores. Então, Castilhos morreu jovem, né, o nosso então intendente, governador do estado, positivista, morreu jovem, mas as forças castilhistas venceram a Revolução Federalista, né, chamado contra os maragatos, né, dividindo o Rio Grande do Sul de maragatos e chimangos, né? Os maragatos que lutavam de lenço vermelho, né, eram contrários ao positivismo. Lutavam em nome da liberdade, que é paradoxal isso, porque, na verdade, digamos assim, o ditador, que era efetivamente ditador, Júlio de Castilhos, era progressista, queria a ciência, queria a industrialização. E os democratas que criticavam o absolutismo de Júlio de Castilhos queriam, na verdade, a velha tradição oligárquica e tal, né? Que podemos dizer até reacionária de uma tradição, né? É paradoxal isso, é curioso. Mas lutavam em nome da liberdade democrática, né? Gaspar Martins, o grande líder maragato, né? E depois, entre outros tantos, né? Júlio de Castilhos morre, tinha menos de 40 anos quando morreu, muito jovem, era brilhante,
as suas ideias repercutiam na imprensa nacional toda, ele é substituído por Borges de Medeiros. Né? E Borges de Medeiros vai levar adiante as ideias positivistas. Né? O rigor lógico, epistemológico e científico do positivismo. E mais uma vez, em 1923, os maragatos se levantam em armas contra a ditadura, agora não mais de Castilhos, mas de Borges de Medeiros, foi discípulo de Júlio de Castilhos. Né? E só para mostrar, assim, em poucas palavras, como o positivismo impactou na vida geral da cultura brasileira, e particularmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, às vezes, a pessoa vai falar em positivismo, até numa aula, o professor vai dizer, positivismo, quem quer saber de positivismo? Positivismo foi muito importante. Então, o positivismo é esse paradigma que emerge no século XIX, identificado com a liderança epistemológica do filósofo francês Auguste Comte, mas que se espalha, né, por todo o mundo ocidental e aqui no Brasil, onde ele é particularmente importante, está até no dístico da nossa bandeira nacional, do nosso Ordem e Progresso. Essa ordem é a ordem pensada e inspirada no positivismo. Então, nesse contexto do século XIX, dessa visão de mundo positivista, isso vai afetar todos os ramos da cultura. Isso vai impactar na medicina, em muitas áreas da cultura. E também chegará ao direito, onde nós, então, teremos o positivismo jurídico. Então, o paradigma positivista, né, que se espalha por todo o âmbito da cultura ocidental, vai chegar também no direito, onde nós vamos ter um positivismo jurídico, isto é, essa visão de mundo positivista a impor uma nova concepção jurídica, assim como o positivismo derrubou digamos, toda uma tradição revolucionariamente, no direito a mesma coisa. Então ele vai trazer um novo paradigma, quer dizer, o direito vai se deixar de compreender fundamentado naqueles princípios, na ideia de justiça, o direito natural, toda aquela coisa, e vai se reduzir às regras postas pelo poder político do Estado. Tá? Isso será o direito na concepção do positivismo. Mas fiel àquela visão de mundo científica e antimetafísica do positivismo jurídico, o direito é visto como um sistema de normas que deve, com rigor lógico formal, estruturar a vida social e manter a ordem. Então, a emergente sociedade burguesa, liberal, capitalista, ela vai dar essa grande missão para o positivismo jurídico. Que missão será essa para o positivismo? Manter a ordem nessa civilização emergente. E como é que o positivismo vai manter a ordem? Vejam, e ordem democrática, através das leis que o Estado democrático fará. Então, a forma de estruturação do mundo burguês, capitalista, democrático, liberal, é que o direito vai ter por missão organizar e estabelecer certeza e segurança, segurança jurídica e certeza. Como é que ele vai fazer isso? Já disse Max Weber, ele vai ter que racionalizar, tá? A visão jurídica e a visão do Estado. Então, um rigoroso racionalismo é que deverá nortear e fundamentar o Estado e o direito, sustenta Max Weber. Né? E esse racionalismo será um racionalismo lógico, formal, rigoroso. Por isso que as constituições, os códigos devem pautar por um rigor lógico dogmático na sua estruturação. Da mesma forma, a aplicação do direito deverá ser uma aplicação técnica, formal, né? Logicista. Né? Então, vejam, o paradigma positivista impõe uma nova concepção de direito, um direito onde já não cabem mais a velha tradição digamos assim, da fundamentação axiológico-normativa, isto é, os fundamentos de validade do direito, a ideia de justiça e seus princípios éticos,
não tem mais sentido. O direito deve ser, então, uma estruturação lógica, formal, um sistema jurídico rigoroso, códigos rigorosos, e quanto mais rigoroso formalmente forem as estruturas jurídicas, mais o direito cumpre o seu papel. E qual é o papel do direito? É estruturar a nova ordem social e dar segurança e certeza jurídica. Então, pensavam os positivistas do século XIX, e pensam ainda hoje, no século XXI, que quanto mais rigorosa e formal forem as decisões jurídicas, mais certeza e segurança nós teremos. Tá? Muito bem. Está certo, é um argumento de coerência lógica, tudo bem. Só que para termos esse rigor lógico formal, o que é sacrificado? A ética, né? A visão ética do direito, a ideia de justiça, porque tanto a ética como a ideia de justiça não se reduzem a um reducionismo lógico formal, com o perdão da redundância, né? Então, o positivismo, como acabamos de ver, ele instaura um novo paradigma. E conforme nós, digamos assim, criticamente estamos constatando, né, o positivismo, como visão de mundo, tem muitos méritos, né, e os avanços científicos que ele promoveu merecem todo o respeito e consideração. Mas eu sou um professor de direito e eu estou aqui refletindo o direito, né? Então, o que eu sou obrigado a constatar criticamente é que o positivismo nega o direito, né? Na verdade, nega o direito. Por que nega o direito? Porque o direito, a meu ver, não pode ser dissociado do princípio da justiça. Na verdade, eu aqui afirmo que o direito deve ser uma manifestação axiológica normativa que busque regular a vida social e estabelecer uma ordem social, mas uma ordem social justa, né? A ordem social que não se preocupa com isso e que se aliena disto, a meu ver, não será jurídica, será outra coisa. Finalizamos a nossa reflexão de hoje, então, com essa importante observação, que se o pensamento jurídico, a cultura jurídica, o ensino jurídico, em todo o âmbito da cultura ocidental, e aqui no Brasil também, quiser se reencontrar com o direito, não vejo outra alternativa que não seja a superação crítica do paradigma positivista, né? Esse será um esforço que, em nome do direito, deverá ser feito pela cultura jurídica brasileira. E, nesse sentido, aqui o nosso canal, Direito e Poesia, quer participar desse debate e trazer uma contribuição, né? Contribuição que esperamos ter trazido nesse nosso vídeo de hoje e nos próximos que virão. Muito obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo vídeo.